Estamos ao vivo já. Bom dia, todo mundo. Tá bom, acho que a internet ela deu uma leve falhada aqui. Pronto, pronto, pronto. Deu uma falhada que é só para dar uma emoção, mas já estamos aqui, já está novamente ao vivo. Agora sim. Bom dia a todos. Estamos hoje com a Bom Roberta dia. Pérez, da Nordic Ways. Ela veio hoje falar para gente um pouco da lindeza que a gente tem nessa região, né, Roberta? Bom dia, boa tarde, Escandinávia, bom dia, Brasil. A gente vai abordar uma região um pouco diferente, né? Nós vamos entrar lá em cima na região nórdica. Vamos entrar na região nórdica e vamos ter uma super aula de como fazer, o que fazer, dicas, sugestões. A Roberta é super especialista e hoje vai mostrar tudo pra gente, então espero que estejam todos muito curiosos. Sugiro pessoalmente que vocês peguem um cartão, um caderno, uma folha para fazer anotações, porque hoje tem inspiração e muitas ideias, né? Então, Rô, antes da gente começar, nós já tivemos alguns webinars antes, mas para quem é a primeira vez que está aqui, você pode se apresentar e apresentar a Nordic Ways, por favor? Posso sim, claro. Eu sou a Roberta da Nordic Ways, eu sou a fundadora da empresa. A empresa começou em 2011. Eu sou brasileira, venho do turismo já de velha guarda no Brasil, desde o final dos anos 80. Trabalhei bastante com turismo no Brasil, me mudei para a Lapônia, vivi 7 anos na Lapônia, dali surgiu a ideia de montar a Nordic Ways, e ela cresceu bastante quando a gente se mudou para Estocolmo, e hoje a nossa sede é aqui, e nós temos um braço no Brasil para atendimento dos nossos clientes no mercado brasileiro, e também um pouco do mercado argentino, colombiano, mas o grande foco realmente é o mercado brasileiro. Nós somos especialistas na nossa região, nós falamos português e temos todo o cuidado de montar roteiros nos mínimos detalhes e estudar sempre muito a fundo a nossa região. Então, a nossa ideia aqui com esse webinar para vocês é mostrar um pouco além do que as nossas capitais. Então, a gente quer realmente que o cliente, quando venha conhecer os países nórdicos, que ele conheça um pouco mais, qual é o encanto principal que a gente tem. O turista costuma dizer que ele visita uma capital, ele conhece um país, e não é bem assim. Se nós pegarmos, por exemplo, o próprio exemplo do Brasil, existem muitos encantos no Brasil que fogem das principais cidades. Então também você não pode dizer que você conhece a França quando vai a Paris. Você também não conhece a Suécia quando vem a Estocolmo, e muito menos a Noruega quando só vai a Oslo. Então a ideia é que a gente mostre um outro perfil, um outro lugar, e que no meu coração é a nossa joia da região nórdica. Nossa, muito bonito. E realmente é, a gente já digo por spoiler que tem alguns vídeos lindíssimos que a Roberta trouxe hoje para ilustrar um pouco do que ela fala, né? Bom, hoje a Roberta vai fazer Acho, umas. Pode falar. acho que se você quiser já começar com mostrar um pouquinho, já dar uma apresentação com as imagens da Noruega, aí a gente Claro, entra já direto no mapa. claro. Então eu vou começar com esse vídeo da Noruega e vou colocar você no mudo um minutinho só para a gente ver um pouquinho desse vídeo. Vamos lá.
Muito bem, vídeo lindo, hein, Rô? Então, assim, por si só, as imagens já convencem, né? A nossa região realmente, a paisagem é encantadora. E a Noruega, ela é reconhecida no mundo todo como um dos países de beleza natural mais intenso e mais profundo que tem. É uma harmonização por onde você olha, que a paisagem realmente ela é bem próxima daquilo que você imagina como uma paisagem perfeita. Ai, ela é incrível mesmo. Eu sou suspeita a dizer, né? Mas vamos então, vamos começar essa apresentação. Você tem bastante conteúdo pra gente hoje. Eu vou até mudar a nossa cena aqui e você já pode colocar a sua apresentação. Todo mundo vai ver sua fotinho, meu rosto aqui acompanhando. Mas essa é a hora, pessoal, de pegar o caderninho, a caneta e começar as anotações. Muito bem, já tá aparecendo aqui pra mim, Rô. Então tá. Então, assim, para a gente se situar no mapa, eu sou das antigas, eu gosto de apresentar e gosto que a gente sempre se situa um pouco no mapa. Então, para a gente chegar na região que nós queremos abordar, ou seja, toda essa região que está dentro do Círculo Polar Ártico, e nós vamos mostrar algumas possibilidades de como a gente se locomove ao invés de ter que descer, pegar avião, atravessar para outro país, subir, pegar outro avião. Então, não, a gente se locomover dentro dessa própria região. Então, a região ártica continental, que engloba a Noruega, a Suécia e a Finlândia, que é a parte branquinha já é a Rússia, é o que nós vamos abordar. E ainda vamos falar um pouquinho sobre o que está além do mar. Então, passando o mar de Barents, ou seja, a residência do bacalhau, o famoso bacalhau que o brasileiro aprecia tanto, nós chegamos ao arquipélago de Svalbard. Svalbard, então, assim, é bem remoto esse lugar, a capital se chama Longyearbyen, e realmente a visita, o conhecer essa região, é muito pouca gente que chega por lá, então eu vou do mais inóspito e vou descendo, mas são viagens, todo mundo que faz não esquece. Eu já fiz essa viagem e tenho vontade de voltar. Você encontrar os animais polares e você encontrar esse tipo de paisagem que é realmente uma viagem contemplativa, mas você conseguir compreender que é possível viver nesse tipo de lugar. Então, a cidade, além disso, a Noruega, ela que detém a organização do arquipélago e ela possui o Seeds of Vault, ou seja, ela tem uma caverna onde ela recebe de diversos países o exemplar da alimentação e da vegetação do mundo. E ela está guardando isso para se pensar que no futuro, se a gente precise usar isso em algum momento de crise, que a gente precisa se mudar daqui, ou seja, né, hoje em dia a gente até faz uma reflexão que os noruegueses não fizeram mal em montar esse lugar. E é um lugar de muita gente vai morar em Svalbard para fazer experiências científicas, estudar a natureza, estudar os animais polares. A gente pode ver um filme e mostrar um pouquinho como linda é essa região. Sim, eu vou mostrar ele aqui para todo mundo.
Muito lindo mesmo. Adorei ver esse vídeo, Rô. Então, assim, Svalbard é possível chegar de avião, ou seja, a gente pode explorar numa expedição terrestre, e também é possível você fazer a volta. Então, tem várias viagens de expedição polar mesmo, que faz a volta inteira do arquipélago. Então, não é uma viagem que, assim, a primeira viagem que você faz, mas realmente uma viagem inesquecível. Para quem gosta de fotografia, de animal, de natureza, é realmente algum lugar que tem que estar ali no seu checklist. E se a gente for, então, a gente vai descer para a região continental, então, do Círculo Polar. Então, agora a gente tem aqui no mapa, no lado, exatamente a delimitação do Círculo Polar Ártico. E eu vou começar a falar pelo último fiord da Noruega. Então, Kirkenes é uma cidade pequena, são 5.000 habitantes, mas existem milhões de caranguejos reais ali, que eles moram, essa é a residência deles, ou seja, o rei é o caranguejo. Aqui na foto a gente vê uma das expedições que as pessoas saem no inverno em moto de neve, e quando o fiord não está congelado, nós vamos em barco, e aí tem os rapazes que trabalham com os caranguejos e que fazem a coleta através dessas jaulas. O caranguejo real é um animal que não tem predador, ou seja, ninguém pode colocar a mão e puxar ele com a mão, e aí depois faz o banquete, ou seja, a degustação, como você come, o que é o melhor da carne, ou seja, pega na hora, faz na hora. Então é um lugar extremamente remoto. De Kirkenes, é possível, pelo mapa, é possível ver que existe uma comunicação muito fácil com a Lapônia finlandesa, e nós também temos voo de Kirkenes direto para Tromsø. Então, assim, a comunicação é possível continuar a viagem pela Noruega ou descer por terra para a Finlândia. O Snow Hotel é um hotel pequeno, charmoso. Para os grupos de incentivo, a gente pode fazer o buyout do hotel. Ele tem 17 chalés, como esse que a gente está vendo, extremamente confortável, com cada um com o seu banheiro, e tem a construção de gelo, que hoje ela é permanente. Então, assim como o Ice Hotel de Kiruna, o Snow Hotel de Kirkenes agora tem a construção de gelo o ano inteiro, ou seja, é possível tanto gelada, ou visitar, ir no bar, pode fazer um evento fechado também durante o ano inteiro, ou seja, mesmo no verão a gente consegue aproveitar a construção gelada. Construção gelada, nós vamos encontrar o Snow Hotel, que fica ali em Kirkenes, o Ice Hotel, que é um dos maiores que tem no mundo, porque a versão dele gelada é desenhada à mão todos os anos, ou seja, ele não se repete como hotel. Aí nós temos um outro em Kemi, na Finlândia, que é um castelinho de gelo, se chama Lumilina, e também tem outro em Rovaniemi e outro em Tromsø, ou seja, tem em vários lugares a gente encontra esse tipo de acomodação. Muito bem. Então, seguindo pela Noruega para Tromsø. Tromsø é uma grande cidade na região ártica. Ela tem essa ponte que liga o centro, a região mais remota, assim, daqui você segue já em direção ao alto mar. O mês de novembro ele é marcante pela presença das baleias que vêm na costa, ou seja, quando a gente fala de Noruega, a gente sempre tem uma paisagem ártica com o mar. Então, assim, muita atividade que a gente consegue seguir para o mar. Descendo um pouquinho mais de Tromsø, nós chegamos ao arquipélago das Ilhas Lofoten. E as Ilhas Lofoten é o lugar onde nós temos os pescadores que saem normalmente para pescar o bacalhau, o salmão, ou seja, os peixes nobres da Noruega. E também aqui tem o processamento do salgamento e da secagem do bacalhau nos meses de junho e julho. Então, dependendo da época do ano que a gente vai, nós temos atividades diferentes e os fotógrafos da National Geographic, eles identificam as Ilhas de Lofoten como um dos paraísos fotográficos do mundo. A região é difícil de chegar,
Por terra existe um caminho por Narvik que seria o mais fácil de levar alguém até lá, mas uma vez que você chega nesse lugar, vale super a pena. Eu sempre, quando a gente tem os clientes que buscam as viagens mais diferentes, mais únicas, a gente sempre fala, alguns lugares são tão bonitos que vale o sacrifício de quanto tempo de deslocamento para você chegar. Então, assim, não é óbvio, o aeroporto é pequeno, então não desce qualquer tipo de aeronave, ou seja, voo direto de alguns lugares não tem que fazer conexão, chega com ferry, chega por estrada, mas você chega. E uma vez que você está ali, a vontade que você tem às vezes é de chorar de tão lindo que é esse lugar. Acomodações nós temos tanto hotéis, e alguns hotéis eles têm as casas, como a gente está vendo nessa primeira foto, que elas são palafitas. Então alguns hotéis isso se chama Horbur, são casas modelo de pescador, onde você pode estar acomodado assim, e a estrutura toda faz parte de um hotel, em diversas ilhas do arquipélago de Lofoten. E se a gente seguir por terra de Lofoten, e nós vamos sair de Lofoten, vamos cruzar a fronteira da Noruega, e logo depois da fronteira nós encontramos essa região de Abisko, bem nas montanhas, já na Suécia. E aqui, olha, não sei se você consegue ver o meu laser, que nós temos essa marca registrada, esse U na montanha. Esse é o portal de Abisko. E Abisko, ela tem uma oval, ou seja, tem um buraco natural e que permite que a gente assista com mais incidência e mais beleza o espetáculo da aurora boreal. Algumas pessoas falam que eu sou especialista, que eu tenho sorte, que eu sempre consigo, que o cliente consiga ver. Na verdade, assim, não existe o caçador de aurora boreal, porque seria a mesma coisa que você caçar o sol e caçar a lua, porque é um fenômeno natural. Mas ele tem uma sequência de fatores que são propícios de localização e atmosfera e a meteorologia espacial para você conseguir ver. Então a gente fala, os clientes que se deslocam um pouco mais, eles têm mais chance de ver, porque às vezes em algum lugar não é possível, mas em outro lugar já é possível ver, e às vezes você não precisa deslocar tanto assim. Então Abisko é um lugar que é extremamente bonito, extremamente remoto, no topo das montanhas, com uma paisagem de chorar, de linda também. E aqui, olha, a gente tem novamente o portal, e quem gosta de fotografia, aqui nós fazemos tours que você não precisa ficar se sacrificando para fazer a foto se você não sabe, porque é difícil. A gente consegue levar o acompanhamento do fotógrafo profissional para fazer a sua foto com a presença do fenômeno. Aqui, por Acho exemplo, que agora que você está até mencionando a aurora, acho que é legal a gente comentar a época também, né? Isso. A aurora boreal não pode ser vista quando tem muita luz no céu. Ou seja, o nosso verão, na região ártica, nós não temos noite, nós temos os dias eternos, que vão de maio, já começa a ter muita luminosidade, junho, julho e agosto é dia, é sempre dia. Então você não consegue ver, mesmo que ela aconteça, o seu olho não enxerga nada porque não tem a escuridão. Então ela começa a ser possível de ser vista no mês de setembro, quando a gente já começa a ter noite novamente, e é possível ver até abril. Se a intensidade, ou seja, se o índice do KP é muito alto, às vezes em maio você consegue ver, mas em maio a gente já tem, a noite é muito curta, ou seja, as chances são um pouco menores. Então eu vou dizer que para vir e tentar ver a aurora boreal, você tem que se programar a sua viagem entre setembro e abril. Ok. E aí, então, se a gente segue, olha, aqui a gente tem mais um mapa. Então, eu só para retomar, para quem está aí anotando, olha, eu falei aqui de Kirkenes, na pontinha, depois a gente foi falar de Tromsø, que está aqui em cima, aí nós já descemos aqui, olha, o arquipélago todo aqui das ilhas Lofoten, e a gente volta por terra, passa aqui por Narvik, e aqui na fronteira é onde está Abisko, e se nós seguirmos ou de trem ou de carro, por mais 1h20 de Abisko, nós chegamos à cidade de Kiruna. A cidade de Kiruna, eu sou bem orgulhosa de ser embaixadora da cidade, quer dizer, nós somos 4 pessoas que nós temos o selo assim, de divulgadores da região, e a cidade hoje passa por um fenômeno de transformação que não existe outro lugar no mundo. O centro da cidade está mudando. Literalmente, os edifícios têm que sair de um ponto para o outro, porque a cidade
cidade ela vive, a economia forte da cidade é a mineração, e a mina tem que continuar a trabalhar aonde hoje é o centro da cidade. E ele vai para um centro novo para a atividade continuar a sua função. Então, a gente vê uma cidade hoje em transformação. Casas históricas sendo levadas de um lado para o outro, edifícios que são demolidos e reconstruídos, o relógio da prefeitura que já foi parar na prefeitura nova, ou seja, você tem aí, para quem gosta de arquitetura, de estudo urbano, é extremamente interessante você conhecer uma cidade que está em transformação. Cada vez que eu vou a Quiruna, eu vejo uma nova Quiruna. Eu falo, opa, agora tem um prédio novo aqui, aquela casa já sumiu daqui. Então, a cidade vai continuar nessa transformação até transportar a sua catedral, que agora a gente vê aqui na foto, ela vai ter que ser toda desmontada e remontada no centro novo. E aqui a gente vê uma parte da estrutura da mina. Essa é a maior mina de ferro ouro que existe no mundo. Então, numa cidade pequena, no último aeroporto da Suécia, que a gente encontra. Então, olha, e a mina é possível visitar. Você desce com os veículos especiais a 540 metros dentro da terra, e posso dizer que a internet funciona super bem lá embaixo, tem até um café, a visita é extremamente interessante, assim, tem sempre muita pergunta, e além da mina, nós temos a possibilidade também de ver a Aurora Boreal, ou seja, a Aurora Boreal é possível em toda essa região. Nós temos hotéis com spa, essa região que também está, que eu mencionei antes, o Ice Hotel. Essa é uma das suítes que é daquelas que é feita à mão, ou seja, essa que a gente está vendo, a gente não vai ver na próxima estação, na próxima temporada, será um outro artista que vai fazer. Cada suíte desenhada é feita por um artista. Aqui nós temos outra também que foi desse ano, que também não vai estar o ano que vem. Atividades que podem ser feitas, a gente pode esculpir no gelo, no hotel, tomar o drink no copo de gelo, e aí a gente vai descer. Então, aqui de Kiruna, onde eu indiquei que a gente estava, nós agora vamos descer pela Lapônia sueca e nós vamos chegar aqui na costa do mar. Essa atividade do quebra-gelo nós podemos fazer em Luleå, em Kalix, aqui em cima, ou em Kemi, do outro lado. Então, esses 3 lugares aqui, nós temos possibilidade de quebra-gelo, temos quebra-gelos grandes, que pode para o passageiro individual, para um grupo menor, e temos quebra-gelo que pode ser exclusivo, e ele sai no trabalho, ele sai na sua função, e a gente consegue levar 12 pessoas para fazer essa atividade. E você tem um momento de flutuação, ou seja, ele, além de quebrar o gelo do mar, esse aqui é o canal de Botnia, que sai aqui embaixo o Mar Báltico, ou seja, é o mar que está entre a Finlândia e a Suécia. Aqui se chama Botnia, não tem muito sal, já o Báltico não tem, e aqui menos ainda, então por isso faz as camadas de gelo bem grossas, e aí a gente faz essa atividade do quebra-gelo. Então aqui a gente pode ver as pessoas, esse ano eu fui de novo, fazia tempo que eu não ia, e é sempre uma emoção, uma adrenalina muito grande, porque você não sabe como que vai ser para você entrar, para você sair, porque a roupa não te dá muita flexibilidade, né? É mesmo. E as pessoas acham que elas vão nadar, né? Você não vai nadar, não vai mergulhar, não vai nadar, você vai realmente boiar, porque é roupa de sobrevivência. Você não vai sentir frio, a água não vai entrar. Então, assim, esse medo do impacto, ai meu Deus, será que vai dar? As pessoas ficam com uma ansiedade e a atividade ainda fica mais legal. Então, deve ser uma emoção diferente, né? Para quem vai pela primeira vez. Você, se já foi tantas vezes, ficou emocionado, imagina. Fazia tempo, não vou todas as vezes, mas é muito gostoso, porque dá uma sensação de liberdade, assim, porque você está realmente no mar congelado, no meio do nada, e você está ali flutuando. Então aqui a gente vê o quebra-gelo em atividade, ou seja, rompendo o gelo do mar, e aqui do outro lado as pessoas aproveitando. Nós temos diversos lugares que nós trabalhamos com as atividades do Drive on Ice, ou seja, são pistas. Aqui nós temos a pista aqui no lago, que é possível fazer qualquer trajeto de Fórmula 1 que quiser, a gente pode fazer no lago. Os clientes de incentivo que são de montadoras, nós temos que, claro, colocar os carros da montadora para a experiência. Esse ano foi muito em voga os carros elétricos para fazer as experiências, e nós temos que dizer também
também que a experiência do Drive on Ice não é só em Arjeplog. Arjeplog é o lugar que tem as pistas oficiais, que as maiores montadoras usam, e a gente também consegue usar, mas a gente consegue fazer também na Finlândia, em alguns outros lugares, na região de Åre. Então a gente consegue transportar, e se o cliente não é ligado a uma montadora, aí fica mais fácil, porque você pode disponibilizar dos carros que já tem na região. E aí, se a gente seguir um pouco saindo, cruzando, então eu vim até Luleå, se eu cruzar aqui por Haparanda e chegar do lado da Finlândia, na linha do Círculo Polar Ártico, a gente chega no endereço famoso, que é o escritório do Papai Noel. Papai Noel tem escritório, tem casa de veraneio, tem estação de esqui, tem várias coisas dentro da região ártica, mas aqui é bem conhecido como o escritório do Papai Noel, e Rovaniemi tem esse símbolo e essa importância, é uma das maiores cidades árticas, o aeroporto até internacional também, e ali assim, a grande atividade, principalmente para as famílias, é o contato, conhecer, levar cartinha, todo esse momento lúdico com o Papai Noel. Para os grupos de incentivo, a gente pode trazer e fazer um jantar Papai Noel, trazer no seu próprio chalé, na sua casa. Então você consegue diversificar esse momento, esse momento encantador, que é você realmente conhecer o Papai Noel de verdade, né? Não é o Papai Noel do shopping. Que bonitinho. Então dá para fazer várias atividades com criança nessa região, né? Dá sim, a gente tem agora, eu vou começar a falar um pouco sobre as atividades. Ótimo. Então, eu expliquei um pouco os lugares que a gente está, mas as atividades, elas existem em vários lugares. Por exemplo, o trenó de cachorro, ele também tem o trenó de cachorro polar em Svalbard, ou seja, se você estiver lá, você também consegue fazer essa atividade. A maioria dos lugares vão ter as mesmas atividades. Então, os cachorros, eles são cuidados por fazendas que têm a licença nacional do seu país, ou seja, tem que ter um super cuidado com esses cachorros, tanto a alimentação, a questão de espaço, não maltratar. Para nós, aqui é lei, se você tem um animal doméstico também na sua casa, a cada 4 horas o cachorro tem que passear, é lei. Se o vizinho pegar você violando a lei, você vai ser denunciado, porque o cachorro está sofrendo abuso, sendo maltratado. Então, esses que vivem ao ar livre, eles também precisam ter uma quantidade de espaço, alimentação certa, eles estão sempre controlando as fazendas, ou seja, não é uma atividade para você explorar o cachorro, e sim para você explicar como é e usar ele como uma maneira. É um transporte que se usa muito na região ártica, as pessoas usam isso normalmente, e os cachorros amam aquilo que eles fazem, se eles não estiverem estafados. Então, existe um limite da condição do animal para ele fazer. Então, existem algumas épocas do ano que a gente fala, não dá para fazer. Quando a neve começa a ficar muito molhada, é muito fofa, é muito difícil para o cachorro correr. Então, aí a gente tem que cancelar. E as pessoas têm que entender que existe um limite físico do animal. Mas os cachorros, geralmente, quando você chega, eles estão tão excitados, eles querem tanto correr, que eles estão assim, vai. E aí você começa, quando o trenó começa a deslizar, é um silêncio pleno, que a única coisa que você escuta são as patinhas do cachorro e o movimentar, assim, o vento que você escuta, mais nada. E isso é único. E a luz que nós temos nessa região, às vezes o dia está meio cor-de-rosa, lilás, e mesmo se está nevando, é sempre muito encantador a paisagem dessa região ártica. Então os cachorros são sempre um encanto de atividade, mesmo que a gente não faça no inverno, não faça o trenó. O Drive on Ice, como eu expliquei, a gente pode fazer em diversos lugares, a pessoa tem que ter habilitação, e é muito bacana dirigir no gelo. Aqui nós, para tirarmos as nossas cartas, nós temos que passar por uma prova no gelo, e todo mundo adora essa prova. As motos de neve, nós temos percursos que pode combinar com outra atividade, percursos que você vai sobre o lago, cruza rio, na floresta. Então, depende da região que você está, a gente consegue também adaptar a intensidade da atividade de acordo com o grupo, a família. E se tem menor de idade, criança, pessoa que não quer dirigir, não quer ir na garupa, a gente acopla na moto um trenó. E nós temos alguns lugares que esses trenós, eles são aquecidos, são fechados e aquecidos, ou seja, a pessoa ainda se sente mais confortável. E aqui a gente vê que as pessoas usam um traje especial, ou seja, todos os programas na região ártica, elas sempre têm
uma roupa especial de aluguel. Ou seja, não precisa ficar comprando um monte de casaco que nada vai funcionar. A gente no inverno aqui tem que usar essa roupa especial. Os Samis são os nativos da região ártica. Então não faz o menor sentido você visitar um lugar onde eles foram os primeiros a chegar, que você não vá conhecer essa cultura. Então é sempre para nós como empresa e como pensamento sustentável nessa região, nós temos que colocar alguma atividade que esteja ligado com o povo Sami. As renas todas pertencem a eles, exceto o Rudolf, que é do Papai Noel, todas as demais são do Sami, e aí, para conhecer, ver como elas vivem, o ciclo de vida da rena, alimentar a rena, sair num trenó com a rena que não vai voar, a gente tem que estar com o povo Sami. Então, isso para nós é uma premissa dos nossos programas no Ártico. Nós queremos que os nossos clientes sempre tem algum momento no programa que isso ajuda o povo nativo. Isso é bem importante para a região. Então, a gente sempre busca incluir uma atividade dos costumes Sami. Aqui a gente vê um dos Samis na região de Kiruna, ou seja, mostrando como funciona para a pessoa ser puxada. E está nevando, e a atividade não para mesmo com neve. E agora, assim, a apresentação... As imagens a gente terminou, a gente tem aqui as nossas informações da rede social, né, no nosso Instagram, o nosso LinkedIn, o Facebook. Quem quiser seguir, pode seguir, a gente sempre coloca bastante conteúdo. Agora nós estamos vivendo um momento especial que as mensagens elas também têm que demonstrar um afeto e um carinho para as pessoas, né? É um momento diferente. Então, a gente tem buscado uma campanha assim. As pessoas podem nos contatar também por WhatsApp, só para conversar. A gente está bem aqui solícito, a equipe toda. A gente manteve a equipe da empresa, isso é bem importante. A gente está com todo mundo engajado e fazendo o possível, esperando também e montando os programas desse novo futuro que a gente vai ver no turismo. Os nossos contatos, tem um contato geral, e se a empresa quiser, nós organizamos muitos grupos de congressos médicos, nós temos um departamento especial para isso, pode entrar em contato com esse departamento. Na parte dos países nórdicos, do que eu estou falando, se é corporativo, incentivo, ou qualquer outro evento corporativo, pode entrar no nosso e-mail de incentivos, e se for lazer, as agências de lazer pode entrar no e-mail de tours, e em todos eles, o bacana é que a gente responde em português. Então, uma grande parte da equipe fala português, e com isso, então, a gente atende em todas as áreas em português. Muito bom. As meninas já estão até colocando, inclusive, no chat, para quem quiser já clicar e acessar as mídias sociais e o website da Nordic Ways também. Então, quem já quiser já deixar aberto aí para quando acabar a apresentação, dar uma passeada lá no site, nas mídias sociais, pode aproveitar aí no chat. Perfeito. Se quiser só que eu faça uma retomada, a gente pode mostrar aqui o mapa. E com o mapa, esse aqui é o meu mapa, que eu já tenho algumas coisas clicadas. Olha, assim, a gente pode só fazer um review do que a gente está falando. Então, aqui, olha, para a gente ir bem lá no fim do mundo, né? A gente tem o arquipélago de Svalbard, que está lá em cima no mar. Aí, se nós formos, então, para os países nórdicos, então, aqui embaixo em verde, nós temos as portas de entrada, vamos dizer assim, os lugares que recebem voos internacionais, que são Bergen, Oslo, Estocolmo, Helsinki. Então, daqui de baixo, você consegue chegar e depois subir em direção à região ártica. Também coloco como porta de entrada Tromsø, que tem voo direto de Londres para Tromsø. Então, se a pessoa vem do Brasil para Londres, talvez pode ser um caminho, se já quiser ir direto para o norte, ir para Tromsø. E aqui, então, com as estrelinhas amarelas, um pouco daquilo que a gente falou, assim, um pouco até mais, né? Então, por exemplo, rotas, né, caminhos que a gente pode fazer. Se nós pensarmos aqui em Kirkenes, lá em cima, que é Noruega, ou seja, que está numa fronteira tríplice,
a gente consegue descer por terra em direção ao Lago de Nari, e aqui nós temos acomodações lindíssimas, charmosas na região de Nari. Eu consigo descer a região de Saricelca, que é bem conhecida. O Kaiserslautern, há 20 anos atrás, levantou essa região e hoje já tem outras acomodações também muito legais nessa região. E daqui a gente desce para essa região aqui é de esqui, e depois descendo um pouco mais nós chegamos em Rovaniemi, que é a cidade que eu não falei. tá aparecendo pra gente mais o seu mouse, então se você puder só passar o mouse em cima da estrelinha para aparecer onde você tá mencionando. Ah, tá bom. Então tá. Então, olha, eu aqui, Kirkenes. Ok. E aí pode navegar, pode ver as outras fotos, o Lago de Inari, que tem um lago, o terceiro maior lago da Finlândia. Descemos para Saricelca, que é a região onde está o Kaiserslautern, e outros hotéis bem legais, também estação de esqui. Nós seguimos um pouquinho em direção à fronteira sueca, nós chegamos em Levi, que também tem aeroporto. Depois descemos um pouco mais para Rovaniemi, e aqui então chegamos aonde está o quebra-gelo, região de Kemi. Se nós cruzarmos a fronteira para a Suécia aqui, olha, bem próximo, já chegamos em Kalix, é outra região bem bacana, onde tem um caviar delicioso na Suécia. E aí podemos descer em direção a Luleå e descer também em direção a Skellefteå. E se quisermos encaminhar em direção ao Drive on Ice, Arjeplog está bem aqui, bem no interiorzão da Lapônia sueca. E subindo, então, a outra rota. Nós falamos de Kiruna. Kiruna recebe voo direto de Estocolmo. Nós seguimos por terra, carro ou trem, em direção a Abisko. De Abisko chegamos bem na fronteira com a Noruega, onde chegamos à região de Riksgransen, que também tem vários hotéis legais ali, que tem o resort de esqui do Papai Noel. E vamos ao aeroporto de Narvik. E de Narvik não é muito distante para se chegar nas ilhas de Lofoten, que são toda essa parte aqui que a gente vê recortadinha. E para subir, aqui nós temos Tromsø, que vai de avião de Londres, de Oslo, de Bergen. Tromsø é uma região ártica com bastante conexão em opção de voos. Eu acho que assim, dá para ter uma ideia, né, do que a gente está falando, onde que está cada coisa, o que é o país e como é fácil é possível a gente circular sem roteiro regular, sem grandes grupos, mas viagens menores ou grupos fechados que a gente consegue mostrar uma parte disso aqui com uma paisagem única. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Sim, eu ia já te fazer agora. Temos muitas pessoas aqui, tem 48 pessoas online com a gente. Então, Lino, Wanda, Adriana, Vivian, todo mundo, sejam muito obrigada. Eric Tadei também, todo mundo por aqui. A dúvida que a gente tem aqui é do Rafael Lopes. Quais são os aeroportos de entrada da região mesmo? Acho que você mencionou então, agora todos, né? Para se chegar, a gente daqui embaixo, né? Então, para um voo para cima, você pode chegar em Bergen e subir, por exemplo, a Kirkenes, ou Narvik, ou Tromsø, de Oslo também. De Estocolmo, você voa direto para Kiruna, e de Helsinki, você voa direto para Rovaniemi, para Levi e para Ivalo, ou seja, a região norte. E aqui em cima, de voo internacional que consegue atender o Brasil, é a região, Tromsø, Kiruna e Luleå. Eu tinha acabado de sair a autorização do voo da SAS de Londres, mas agora a gente também tem que esperar para ver quando tudo retomar, como que vai ser esse voo. Então, para vir direto para cima de Londres, é possível em Tromsø, no inverno em Kiruna, e também a frequência de Luleå que a gente retorna para vocês, porque ela lançou e cancelou. Deixa eu botar ele aqui. O aeroporto mais próximo, geralmente a gente vai... Tá bem, aqui, ó, você vê todas as pistas de esqui. Åre é uma região que as pessoas gostam de esquiar.
aqui entre os suecos é bem conhecida, e para você chegar, olha, essa região toda está se falando que vem o primeiro, o primeiro aeroporto que não vai operar, vai operar só por instrumentos. Eles estão falando de um aeroporto bem moderno na região de Åre, mas por enquanto não tem. Então a gente tem que descer aqui, olha, em Östersund, que é onde está do outro lado desse lago, e depois de Östersund tem que ser via terrestre até Åre. Mas se você olhar no mapa em direção, ela está fora do Círculo Polar Ártico, está um pouco mais para baixo. Certo. Também tem o Maurício Polato está falando, bela apresentação, parabéns. Gostaria de perguntar sobre o custo da viagem em comparação com outras capitais europeias. Então, a gente faz uma viagem, depende um pouco da intensidade das atividades, né? E também do tipo de acomodação que você quer. Porque algumas acomodações eu considero elas como experiência, porque você não vai dormir todas as noites numa acomodação gelada. Isso, ela faz parte de uma experiência. E você não vai dormir todas as noites de um iglu. Então, esse tipo de acomodação mais exótica, elas são mais caras. Mas os hotéis normais, hotéis mais simples, eles não são tão caros, ou seja, você consegue atender a um público que não quer algo super top exclusivo, você também consegue levar ele para a região e ele também consegue ter uma boa experiência. Então você pega um hotel, tem pessoas que se importam, querem ficar no Tree Hotel, que está em cima das árvores, que quer ficar agora no novo hotel que tem na Lapônia Sueca, que já saiu ganhando um monte de prêmio, o Arctic Bat, mas são hotéis que custam por volta de 800 a 1.000 euros uma diária. Então, esse tipo de acomodação, eu sempre considero assim, ele é um plus no programa e é uma experiência. Então, o cliente ele faz a opção, se ele realmente quer ou não, se ele acha que isso vale a pena para o orçamento dele ou não. Então, comparando com as outras viagens na Europa, eu vou dizer que a gente não é tão econômico, vamos dizer, como atividades como é na linha do Mediterrâneo, mas em comparação com o norte da Europa, ela é mais ou menos no mesmo valor. Assim, é possível fazer. Tá. É legal pensar até nessa questão do preço e valor, né? O valor de retorno que você tem numa viagem dessa é um investimento, na verdade, né? Mesmo porque, como você falou, tem que saber com o que você vai comparar também. Nós gostamos de montar os programas assim com um conteúdo, porque eu falo, só olhar, você consegue até, você não precisa nem ir, assim, as fotos mostram como é lindo, mas é preciso ter algumas atividades, conhecer o porquê daquele lugar, entender quem é o povo que mora ali, o que a gente come, como que a gente se veste, o que é o dia a dia, como funciona a escola. Então, esse aprendizado, ele faz parte do conhecer o lugar. Então, assim, para fazer a viagem só olhando da janela e sem ter o conteúdo, também não tem muita graça, porque não é um lugar que você vai toda hora, não? Você vai falar assim, não, eu vou ali de novo, já fui 10 vezes. Não funciona bem assim, a gente sabe que as pessoas talvez não vão repetir a região. Então, por isso, a gente tem que estar muito atenta a montar um programa que atenda aquela pessoa, que ela fala, não, valeu, eu vi ao máximo que eu pude essa região. Muito bem. Não tem agora nenhuma pergunta aqui, mas eu acho que a gente mencionou isso durante o treinamento, então acho que válido a gente perguntar. Você mencionou, por exemplo, a questão das vestimentas. Essa é uma pergunta muito frequente para quem viaja para a Noruega. Você mencionou que tem algumas roupas de aluguel, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que você recebe muitas perguntas como essa também, né? A roupa de aluguel, a gente não faz ela por atividade, porque existem muitos programas assim que você vai fazer atividade ao ar livre, aí você põe a roupa de aluguel, aí depois você tem que devolver, aí no outro dia tem outra, aí você pega e aluga de novo. A gente já faz pro período todo. Se a pessoa vai num clima, né, que não é o verão, fora do verão, toda outra época a gente já inclui a roupa de aluguel. Ela tem botas especiais, as meias por fora, para você ter a sua meia, usar uma meia extra proteção, se você sentir frio nos pés. Ela tem um macacão, vem um cachecol e as luvas especiais. As luvas especiais, elas servem para atividade da moto de neve, por exemplo, porque não é qualquer luva que você consegue ficar
uma hora dirigindo a moto de neve. E quando a gente vai fazer, por exemplo, a atividade do caranguejo real, ali eles fornecem uma outra luva, porque quando você vai fotografar o caranguejo, você pega, sai um cheiro do animal. E aí é melhor que você use as luvas deles. Entendi, muito bom. É bom todo mundo saber. Outro ponto que você mencionou já da aurora boreal, né? E não é um dos momentos que você falou sobre, né? Você falou mais sobre a parte do inverno, mas essa região também é bem conhecida pelo sol da meia-noite, né? Acho que é legal até comentar, E, porque às vezes a pessoa não tem a possibilidade de fazer o inverno, mas fica aí uma dica até para um próximo webinar, talvez, mas acho que é legal mencionar mesmo a parte do sol da meia-noite também, que tem muita coisa para se fazer no verão, né? tem. O sol da meia-noite é garantido. A gente não garante a aurora boreal, porque ela tem um conjunto de fatores para existir, mas o sol da meia-noite a gente garante, porque nessa época que tem o sol da meia-noite, sempre dia o dia inteiro, né? Você não tem noite. E ele vai desde dos dia 15 de junho, depende da latitude que você está, né? Então, de meados de junho até meados de agosto são os dias eternos. E esses dias eternos, a gente tem muita atividade ao ar livre. Então, o bom da nossa região é que você nunca se sente assim que é super lotado em lugar nenhum, porque tudo, a natureza é ela que comanda o lugar. E por onde você vai, tudo é muito bonito. Então, o que eu sempre escuto dos nossos clientes, eu acompanho muitos clientes, muitos grupos, muito incentivo, muito lazer, assim, nossa, mas assim, nem precisa da aurora boreal, porque tudo é tão lindo. Por onde a gente olha é bonito, a paisagem, é um rio, é um lago, é a casinha, é o jardim, são as renas. Então, é muito bonito, é um lugar que você se sente confortável. Eu costumo dizer que o que eu sinto falta do Brasil é aquele barulho do mar, né? Aquela sensação que eu tinha do contato com o mar, estar na areia, ver a praia. Aquilo é uma sensação que traz uma paz, que traz te complementa a tua alma. E a Lapônia, ela não tem aquele mar, não tem essas ondas, não tem essa areia, mas quando você chega ali e chega naquela floresta e você, mesmo na ponta de Lofoten, todo aquele lugar, ele te conforta a alma também. Você se sente bem, você se sente parte de algo muito maior. E as pessoas têm assim, cada um tem a sua percepção, isso que é o legal. E sempre quando eu converso com as pessoas falam assim, nossa, de tantas viagens que eu fiz, essa viagem aqui realmente é diferente, esse lugar realmente é especial. Então a gente sabe que a gente tem um produto muito especial e que nem todo mundo conhece. Então por isso a gente tem agora focado bastante para mostrar a fundo, lugares que as pessoas ainda não foram, vilas pequenas. E eu sinto que essa retomada do turismo, as pessoas mais e mais vão querer esse tipo de atividade ao ar livre, caminhada, pesca, os huskies, você e a natureza em lugares que são remotos. Eu realmente acredito nisso. Serão mais viagens com um outro. Uma outra pegada, né? Ô, Rô, antes da gente responder mais uma pergunta, eu vou pedir para você voltar com a sua câmera para a gente voltar a ver seu rostinho aqui. Peraí, deixa eu ver como é que eu tenho que tirar isso aqui. Assim a gente te vê muito bem. Saiu só a fotinho. A Ricardo tá perguntando, tá dizendo aqui, ótima apresentação, adoro essa região, parabéns. E a Vai, Alda. Louane, são todos fãs da Roberta. Vocês estão vendo aqui que tem muitos fãs de Roberta. Louane tá falando, pegamos os tamanhos das roupas antes da viagem e o cliente chegando no hotel já estará no seu quarto. Acho que é muito bom esse complemento que a Louane deu, inclusive. Oi, Louane. São os detalhes que a gente sempre pensa, né? Assim, a equipe está sempre, a gente está todo mundo muito ligado, que a gente não quer que o cliente chegue e tenha uma situação desconfortável. Então a gente realmente pensa, a gente conhece muito bem o público brasileiro, então a gente procura fazer a viagem sem tirar a autenticidade do lugar, mas colocando os detalhes que o nosso cliente precisa. Isso é bem importante. Muito bem. Obrigada, Lou. Bom, agora vários agradecimentos. A Paula dizendo, Paula
Parabéns, Roberta, pela apresentação. Você é excelente, muito bom recordar alguns lugares que visitamos com você. Saudades. Ah, ela viajou comigo, é. A Paula é uma querida, uma fofa. Ela é a mãe. Beijão, Paula. Eu tenho bastante gente aqui, então Maurício, Rafaela, Maria Rosa. As perguntas foram já respondidas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar aqui para a gente também. Mas também ó, o webinar estará disponível, sim, o pessoal já respondeu aqui para vocês. Na tela também, para quem precisar, tem o contato da Roberta, o e-mail e o meu e-mail também, né? Fica aí se alguém precisar também de alguma outra ajuda, às vezes na questão da Noruega, As agências principalmente. quiserem mais explicação, se a gente tem os clientes corporativos que precisam de, né, de mais algum Sim, apoio, mais informação, a gente está à disposição. sim, muito Pode entrar em bem. contato. E a Atende. Roberta, todo o time dela, eles são muito legais, assim, eles estão sempre mesmo com várias ideias inspiradoras. Então, recomendo que vocês entrem em contato com ela. Quem ainda não tem contato com ela, já entre em contato. Acessa também os webinars, as mídias sociais da Roberta, que eu acho que é válido para vocês também terem outras inspirações e pensarem, né? Como a Rô disse, nessa retomada a gente vai precisar de algumas ideias bem diferentes para o turismo também. E bom, quero aproveitar agora e te agradecer, Roberta, por essa aula incrível que você deu de arte pra gente. Foi muito Obrigada. bacana. Deu para tirar muitas ideias para outras rotas, né? E acho que até o convite continua aberto aqui para você voltar na nossa plataforma e falar de outras ideias ali na região também. Agradeço muito, agradeço a todos vocês, 40 pessoas aqui, quase 50 pessoas que ficaram com a gente durante esse webinar para falar da região do Ártico. Quem está aqui pela primeira vez, vou convidar vocês a se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube, que tem vários webinars. Na verdade, o canal do GVA e-Learning, as meninas podem colocar aqui para vocês, que tem vários temas, tem várias informações diferentes rolando o tempo todo. Então, muita coisa inspiradora, muitos convidados especiais, como a Roberta, já passaram por lá para falar com diversos destinos também. Rô, muito obrigada pelo seu tempo. Espero que tenha uma excelente Obrigada. tarde aí na sua Se quiser cidade. ver aquele filme das atividades, se quiser terminar com ele, Vamos terminar com ele sim. Eu vou te dar um tchau, vou pedir para você agradecer e despedir. A gente encerra com esse filme, que é para todo mundo sair ainda mais inspirado a buscar tuas mídias também. Então, por eu que favor, agradeço. Agradeço todo mundo, agradeço a atenção, e nós estamos à disposição. A gente sabe que o momento agora é uma pausa, e nessa pausa a gente pode agregar conhecimento e a gente pode tentar aprender e ajudar naquilo que for possível uns aos outros. Obrigada. muito obrigada, gente. Até a próxima. Eu vou já dar o mute aqui e a gente vê o seu vídeo de Lapônia. Um beijo, gente. Brigadão. Tchau, tchau.